frase que diz assim, que às vezes a gente precisa ficar um pouco mais nos lugares para que a gente não possa mais voltar. Isso faz muito sentido quando a gente está em um emprego que talvez a gente não queira mais continuar ali, mas você, naquela tua ideia de você estar dentro do trabalho, você está ali dentro do problema, você não percebe que você precisa sair logo. Então você se sente insegura, você se sente com medo de que o que virá se eu desistir agora, e será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Então talvez a gente precise ficar um pouquinho mais para que a gente não se arrependa e não queira voltar atrás dessa decisão. Mesma coisa dentro de um relacionamento. Às vezes você não tá feliz, você não quer mais estar, né, naquele relacionamento que não faz mais sentido para você. E você fica percebendo as qualidades da outra pessoa e que talvez você poderia se arrepender mais pra frente. Mas, porque a gente vai muito pelo que a sociedade diz pra nós, que temos que ter um relacionamento, essa pessoa faz parte de um combo perfeito pra você continuar no relacionamento. Então nem sempre é assim, às vezes você tá infeliz e aquela pessoa já não faz também, não faz mais sentido pra você estar naquele relacionamento com aquela pessoa, porque você evoluiu, você mudou os seus planos, você mudou de pensamento, e isso é natural, a gente muda. Então é natural que talvez você não combine mais, não tenha mais tantas afinidades com aquela pessoa. Só que você acaba se perguntando assim, e será que eu vou me arrepender? Será que talvez eu vá encontrar outra pessoa depois? Enfim, mas então, a melhor coisa é, passou um pouco do ponto, assim, de que você não aguenta mais. Que a tua vida já não tem mais sentido naquele relacionamento, então você termina. E depois, se você sentir um certo alívio de ter tomado essa decisão, um certo alívio, não pela pessoa, mas por aquele relacionamento, assim, não estar mais fazendo sentido pra você. Então significa que você está no caminho certo. E conforme o tempo vai passando e conforme os meses vão passando depois dessa decisão, você percebe, você começa a pensar: por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não saí do emprego antes? Por que eu continuei? Por que eu não saí desse relacionamento antes? Por que eu ainda continuei insistindo? Eu daria conta. Eu ia conseguir ficar bem, como eu achei que talvez eu não conseguisse ficar. E daí você fica se perguntando e se martirizando até. Por que eu não tomei essa decisão antes? Mas é importante a gente pensar no seguinte, que foi bom a gente foi bom, entre aspas, que a gente continuou, né, insistindo na situação, por mais que você não estivesse bem, porque assim você não vai retornar, não vai se arrepender disso. Então isso vai ser uma decisão que você tomou consciente e que não vai se arrepender. Agora você percebe, por que eu não tomei a decisão antes? Porém, não tem mais volta, né? Então você se sente aliviado e feliz com isso. E eu também gosto de ver pelo outro lado, que é das coisas que eu aprendi insistindo um pouco mais. Talvez, na verdade, eu precisava daquilo, insistir de novo, continuar naquilo. Tem coisas que talvez eu precisasse aprender, que eu precisasse realmente compreender, que não eram pra mim. Talvez eu tivesse que amadurecer, porque não importa
a tua idade, a situação que você esteja, sempre a gente vai estar projetando alguma coisa na vida, tentando curar alguma ferida, ou projetando alguma frustração, algum tipo de aprendizado que a gente vai ter com as pessoas. Então, talvez a gente tenha que se perdoar, talvez não, a gente tenha que se perdoar por ter continuado na situação e ter percebido que foi melhor assim. E que é uma nova fase e que a gente amadureceu naquilo, então aquilo não se repete mais. Então eu acho que isso fez muito sentido pra mim também na minha vida, nas experiências que eu passei, que eu sempre me pergunto e sempre converso com meu pai, com minha mãe sobre isso. Passados uns anos, eu me questiono por que eu não tomei a decisão antes. Mas eu tinha coisas para aprender ali. Então eu acho essa frase muito, muito importante, de que talvez a gente tenha que demorar um pouquinho mais em certos lugares para que a gente não volte mais.